Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite de sexta-feira. Hoje, campanha forte de libertação espiritual. Eu jejuei hoje, nessa sexta-feira, para essa oração de hoje, para haver libertação. Se tem amarras espirituais, se tem bruxaria, se tem feitiçaria, se tem espíritos malignos atuando, agindo, em nome de Jesus ele vai cair por terra. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Prepara aí, quem não preparou, um pouquinho de azeite ou então um pouquinho de óleo, para a gente fazer a nossa unção, a unção da sexta-feira. Pela fé, eu vou ungir a tua cabeça, eu vou ungir as tuas mãos e os teus pés. Deus vai fechar a tua vida. Se tem algum mal na sua vida, vai sair. Se o mal estava planejando entrar, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração e eu vou convidar você para orar junto comigo. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir a sala de oração, mas para participar. Porque se você vem assistir, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Mas se você vem para participar com a tua fé, você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Você vai sair abençoada, vai sair abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos agora falar com Deus, vamos entrar em oração. Eu vou orar e você aí na tua casa, você vai falar com Deus, vai apresentar a tua vida em oração, você vai pedir a bênção de Deus para a tua vida. Você vai apresentar para Ele a sua necessidade, a sua aflição. Amém? Se você puder, aí na tua casa, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus agora. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Deus, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração e fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, porque esse nome tem todo o poder. Esse nome está acima de todos os nomes, Pai. E nós sabemos, Deus, que diante do nome do Senhor Jesus, o mal cai por terra. Diante do nome de Jesus Cristo, o mal bate em retirada. Por isso, nesse momento, Pai, eu levanto a minha voz em oração. Eu levanto a minha voz, Pai, até os céus, até o trono da Tua graça, meu Deus. E com toda a minha fé, de todo o meu coração, meu Pai, eu apresento em oração a vida do Teu povo. Eu apresento em oração, meu Pai, cada pessoa aqui na sala de oração. Cada pessoa, meu Pai, que ora comigo nesse culto de sexta-feira. Eu oro, meu Deus, eu apresento em oração essa pessoa, meu Pai, e nessa noite ela vem lutar pela libertação espiritual. Uns estão lutando, meu Pai, pela sua libertação, outros pela libertação do marido, da esposa, do filho, da filha. Meu Pai, é a promessa da Tua palavra, é a promessa do Senhor, meu Pai, se manifestar na vida daqueles que Te buscam. É a promessa do Senhor, meu Deus, operar na vida daqueles que Te invocam de todo o coração. O Senhor disse na Tua palavra: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E quantas pessoas, Pai, quantas pessoas, Deus, vivendo dias de angústia, quantas pessoas, Pai, vivendo dias de aflição, pessoas, meu Deus, doentes, enfermas. Pai, nós temos pessoas aqui que o médico já falou para ela que não tem mais jeito. Que o médico já disse para ela, meu Pai, que não tem mais solução. Mas o Senhor é o médico dos médicos. É o Senhor, Deus, quem tem a última palavra, meu Pai.
Por isso eu peço, meu Deus, que o teu poder nessa noite, que o teu Espírito nessa noite, Pai, venha tocar na vida dela, venha tocar na vida dele, Pai, para operar, para curar, para arrancar, meu Deus, os espíritos de enfermidade, os espíritos de doença, meu Deus. Ó, meu Pai, eu clamo, Senhor, por esse casamento, por esse casal, meu Deus, que está à beira de uma separação, ou quem sabe, meu Deus, já separados, por conta, meu Deus, de trabalhos de bruxaria, de trabalhos de feitiçaria, meu Deus. Eu clamo agora, meu Senhor, por essa mãe, por esse pai, meu Deus, que pede pela sua filha, pede pelo seu filho, meu Pai, que está, Senhor, escravizado nos vícios. E nós sabemos, meu Pai, que por trás desse vício tem demônios. E por trás, meu Pai, do vício da bebida, do vício da droga, da prostituição, do vício em geral, meu Pai, porque o vício escraviza. Por trás desse vício tem espíritos malignos trabalhando, mas eu clamo ao Senhor, meu Pai, libertação nessa noite. Eu oro, Pai, por essa pessoa, meu Deus, que vem sofrendo emocionalmente, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que vem padecendo com a depressão, com a opressão, meu Pai, com a crise de ansiedade, com a síndrome do pânico, problemas emocionais, meu Pai, que ela tem tratado, ela tem gastado, meu Deus, mas parece que quanto mais ela tenta resolver, mais as coisas se complicam, mais as coisas pioram. Oh, meu Deus, meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor, falando com Deus morto. Nós não estamos aqui, meu Deus, orando a essa parede, a esse teto sobre a nossa cabeça. Não, Pai. Nós estamos clamando ao Senhor. O Senhor que é um Deus vivo. O Senhor que é um Deus todo-poderoso. E eu sei, meu Pai, que para o Senhor, meu Deus, não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem problema, meu Deus, que o Senhor não tenha saída, não tenha solução. O Senhor, meu Pai, é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, é o Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas. Então, nessa noite, Pai, vem tocar na vida dessa mulher que ora comigo. Vem tocar na vida deste homem que ora comigo, meu Pai. Vem quebrar, meu Deus, todas as cadeias do inferno, todas as amarras espirituais. Vem quebrar, meu Deus, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia. Vem, meu Deus, quebrar todo o ataque de olho grande, de inveja, meu Deus. Vem abençoar, meu Pai. Vem abençoar a essa pessoa nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Fala com Deus aí na tua casa, faz a tua oração, conversa com Deus, conversa com Deus. Fala com Ele aí agora, minha irmã. Fala com Ele aí agora, meu irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo, não fica preocupada em falar palavras bonitas, palavras difíceis. Apenas conversa com Ele. Apenas fala com Ele. Coloca diante dele a sua luta, a sua batalha, a sua aflição. Ele ouve a tua oração. Ele ouve a tua oração. Ele responde a tua oração. Meu Pai, vem abençoar, meu Deus. Vem abençoar esse culto de sexta-feira. Abençoe aqueles que aqui já estão comigo, meu Pai, na sala de oração. Traz aqueles, Pai, que se programaram, que planejaram vir para esse culto, meu Deus, mas por algum motivo estão tendo dificuldade para chegar em casa.
estão tendo dificuldade para conectar, meu Deus, envia os anjos do Senhor para ajudar o teu povo. Abençoa, Pai. Abençoa, meu Deus. Que esses momentos que nós iremos passar aqui, Pai, que seja de resposta, que seja de bênção, que seja da manifestação do teu poder, meu Deus. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já eu te agradeço, entregando, meu Deus, a vida do teu povo nas tuas mãos, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Depois de tantas lutas, Dores e sofrimentos, diante de tantos fracassos, contra o tempo, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto, Louve a Deus, faz dessa canção a tua oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pede a Ele, ouve agora a minha oração. ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Podes compreender-me. Só tu podes compreender-me. Oh meu Deus, atende a oração do teu povo. Já bati muitas portas E a resposta não me veio. E agora eu clamo a ti. Pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido. Não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me. Ó Senhor, vem ajudar nessa longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Fala para Ele, inclina meus ouvidos. Inclina os seus ouvidos. E responde-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração, Senhor. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Pode compreender-me. Só tu podes compreender-me. Aleluia. Ó Deus, quanto eu sofri tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz. Pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti. Forças e me levanto. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma. E tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados. Eu vos aliviarei. Assim diz a palavra.
assim diz tua palavra. Senhor e grande Rei. Senhor e grande Rei. Levante as suas mãos e clama: Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda, ó meu Pai. Responda, ó meu Pai. Podes compreender-me. Só tu podes compreender-me. Mais uma vez, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ouça agora a minha oração. Ouça agora a minha oração. Responda. Responda, ó meu Pai. Só tu podes compreender-me. Só tu podes compreender-me. Compreender-me. Meu Deus e Pai, eu entrego nas mãos do Senhor, meu Deus, a vida de cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor disse, meu Pai: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você puder, levanta as tuas mãos aí na tua casa e ore comigo de todo o coração. Diga assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus, eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor nessa noite. Diga assim: meu Pai, trabalha na minha vida, Senhor. Me ajuda, me socorre, me liberta. Confio no Senhor, Pai. Meu Deus, faz o que eu não posso fazer. Resolve aquilo, Senhor, que eu não estou conseguindo resolver. Eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Essa noite é noite de bênção para a tua vida. É noite de libertação. Não deixa nada te atrapalhar, gente. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa Satanás tirar o teu foco. Fica até o final do culto, presta atenção na palavra, ora junto comigo. Porque eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite levando a tua bênção. Eu tenho certeza que agora mesmo, Deus está tocando aí na tua vida. Jesus disse assim: aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar no meio delas. Ainda que a gente esteja fisicamente falando distante, mas espiritualmente nós estamos ligados na mesma fé. Espiritualmente nós estamos aqui reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus. E Ele está presente. E aonde Deus está, o mal ele tem que sair. Amém? Eu me lembro até de um corinho que a gente cantava na igreja presbiteriana, lá nos anos 70, que dizia assim: aonde Deus está,
O mal tem que sair. Conhece esse, dona Lourdes? Dona Lourdes conhece, ó. Nós estamos na presença de Deus. E diante da presença de Deus, o mal cai por terra, o mal bate em retirada. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Eu tenho 2 testemunhos. Eu tenho um testemunho lá de Pernambuco, de uma irmã lá de Pernambuco, que está perseverando aqui com a gente, no culto online, na sala de oração. E tem um testemunho lá de Minas Gerais, de outra mulher de Deus também, que está perseverando. E quando você persevera nas coisas de Deus, quando você persevera na sua fé, a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre é só uma questão de tempo. Porque você está perseverando. E a perseverança é o maior sinal, é a maior expressão de confiança. Quando você está perseverando, você não está falando para Deus que crê, você está mostrando com a sua atitude que você tem certeza. Então o resultado é bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 10. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Eu esqueci de perguntar, me perdoa. Tá ouvindo bem? Amém. Tá ouvindo bem, José Geraldo? Seja bem-vindo, José. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Dona Mara tá ouvindo bem? Dona Mari, tudo bem com a senhora, Dona Mari? Tem Mara e Mari, né? Aqui é só nome assim artístico. Deus abençoe a vida da senhora também, Dona Mari, em nome de Jesus. Pessoal do YouTube, tá ouvindo bem? Você que tá pelo YouTube, responde aí para mim, tá? Tá ouvindo bem? Ah, a Maísa está dizendo sim, estou ouvindo bem. A Nizane, sim, bispo. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, então, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Lucas 13, 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Deixa eu compartilhar com você aqui. Antes de nós lermos a palavra, deixa eu falar uma coisa para você. A sua fé, a sua confiança na palavra de Deus, preste atenção no que eu vou falar para você. A sua confiança, a sua fé na palavra de Deus abre portas no mundo espiritual. A sua confiança na palavra de Deus. Então observa que a sua fé não pode estar no bispo Marcos. Não pode estar no pastor. Não pode estar no apóstolo, no sacerdote. A sua fé tem que estar em Deus. E quando eu falo de fé em Deus, não é fé no nada. É fé na palavra dele. A pessoa que verdadeiramente, desculpa, ela crê em Deus, ela crê na palavra. Tem muita gente que diz assim, não, eu creio muito em Deus. Não, eu tenho muita fé em Deus. Mas essa mesma pessoa que diz crer em Deus, essa mesma pessoa que diz ter muita fé em Deus, ela não dá ouvidos à palavra de Deus. Então, essa fé que ela diz ter não leva a lugar nenhum. Porque a fé que abre portas no mundo espiritual, a fé que traz o poder de Deus até a tua vida,
é a sua fé na palavra. É por isso que eu procuro sempre pautar a minha fé na palavra. Eu procuro sempre balizar a minha fé na palavra de Deus. Porque eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu sei que essa palavra não falha. Amém? Se você quer a tua bênção, se você quer o mover de Deus na tua vida, você precisa aprender a confiar na palavra. Você precisa ouvir a palavra e confiar na palavra. É por isso que toda sala de oração que eu faço, eu entrego a palavra. Porque a fé tem que estar firmada na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali, ou seja, veio até os ensinamentos de Jesus, veio buscar a Jesus, uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Presta atenção, gente. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então, quando o mal ele está na vida da pessoa, a marca do mal é sofrimento. A marca do mal é aflição. A marca do mal na vida de uma pessoa é desespero. A Bíblia diz que essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade, ou seja, o mal estava no corpo dela. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Quando a pessoa ela está possessa de espíritos malignos, é muito comum, é muito normal que na hora da oração forte, os demônios manifestam. A pessoa se sente mal, a pessoa sente peso, sente arrepio, sente tonteira, sente ânsias de vômito. É o mal que está no corpo, dentro do corpo dela. É a possessão maligna. Tem aquela outra pessoa que o mal não tá no corpo dela. Ela não está possessa. Mas ela está sofrendo de opressão maligna. Os demônios estão ali ao redor da vida dela ou ao derredor da vida dela, apertando, oprimindo, angustiando. É aquela pessoa que luta, mas ela está sempre cercada, ela não sai do lugar, ela não consegue vencer. Seja a possessão maligna, seja a opressão maligna, as duas pessoas, ou os dois casos, a pessoa precisa de libertação. O mal precisa ser arrancado. E agora, o que faz o mal ser arrancado? Quando é que o mal ele tem que bater em retirada? Quando é que os espíritos malignos são obrigados a sair? É quando o pastor ora? É quando o bispo ora? Não. É quando a pessoa se rende a Jesus. Porque eu posso orar muito forte, mas se você não se render a Jesus, ele não vai entrar na tua vida. E se ele não entrar na tua vida, esse mal não sai, gente. Você está entendendo, sim ou não? O mal, ele é obrigado a sair quando eu me rendo a Jesus. Quando eu reconheço que preciso dele. Quando eu reconheço que sem ele eu não posso. Tentei sozinho. Tentei do meu jeito. Mas não deu em nada. Ou melhor, fui para baixo. Senhor, eu preciso de ti. Eu confio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu vou te buscar, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é a saída. Eu sei que o Senhor é a solução. Quando a pessoa ela se rende ao Senhor Jesus, é quando ele entra. Jesus disse assim: eis que estou à porta e faço o quê? E bato.
Satanás não bate na porta, ele mete o pé, arrebenta e entra e desgraça com tudo. Deus, ele bate na porta. Ele não vai abrir a porta. É você quem toma a decisão. Senhor, entra na minha vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, às vezes a pessoa ouve, mas não abre. Tem muita gente assim. Tem muita gente que ela está ouvindo a palavra, mas ela não abre a vida dela para Jesus. Ela não se rende. É aquela pessoa dura. Sabe aquela pessoa dura? Dura de coração. Aquela pessoa insensível. É aquela pessoa que está sempre armada das coisas de Deus. Ela está sempre duvidando. Mas será que isso é verdade? Será que ela está sempre... Ela não se rende a Deus. E se você não se rende a Deus, ele não vai entrar. E se ele não entra, o mal não vai sair. A Bíblia vai falar daquele homem, o endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que esse homem tinha uma legião de demônios no seu corpo. Imagina você, uma legião, gente, são mais de 2.000 espíritos malignos. Você já viu quem já viu uma pessoa possessa de um espírito maligno? De um. Quem já viu? Você imagina uma legião. A Bíblia diz que esse homem, ele morava dentro do cemitério. Vivia se cortando com cacos. Andava nu. Comia carniça. Era um homem violento. Mas um dia, quando Jesus passava por aquele caminho, aquele homem possesso, a Bíblia diz que ele correu para Jesus, prostrado, o adorou. Ou seja, só Jesus que pode me tirar dessa situação. Só Jesus que pode mudar essa situação. E o Senhor Jesus, o poder de Deus entrou na vida daquele homem. Aqueles demônios, os 2.000 demônios foram embora. E diz a Bíblia que depois da libertação, aquele homem estava irreconhecível, era outro. Quando o mal sai, gente, as coisas mudam. Por isso que tem que ter libertação. Não adianta ficar tocando harpa para acalmar demônio. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que ir para cima do mal em nome de quem? Em nome de Jesus. E por causa do poder que há no nome de Jesus, ele tem que sair. Essa mulher carregava consigo um espírito de enfermidade. Carregava consigo um espírito de enfermidade. E olha o resultado do mal na vida dela. 18 anos andava torta, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quantas pessoas, gente, que estão passando isso na vida? A vida da pessoa entortou e ela não consegue endireitar a vida dela. Ela não consegue. Casamento entortou. Está à beira da separação, quem sabe separado. Não é isso que ela quer. Não é isso que ele quer. Eu estava atendendo uma senhora e a senhora estava me falando, bispo, o meu marido foi embora de casa com outra mulher. Só que ele está lá com a outra mulher e está sofrendo. Aí você diz, bicho, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Bispo, ele está lá com outra mulher e ele está em depressão. Como é que é isso, bispo? Quando o mal está escravizando a pessoa, por mais que a pessoa queira sair daquela situação, a força do mal é mais forte que ela. A Bíblia diz que essa mulher tentava. Você que está aqui no culto, você está tentando, bispo, eu estou tentando ser feliz no meu casamento, mas não dá certo, bispo. Estou tentando ser feliz na minha vida sentimental, dá tudo errado. Bispo, eu estou tentando prosperar, eu trabalho muito. Eu dou um passo para frente, aí eu digo assim, não, agora vai dar certo, agora as coisas vão melhorar. Aí eu dou 10 passos para trás. Gente, a única maneira de vencer o mal é com o poder de Deus.
O mundo espiritual, gente, não é brincadeira. Ah, bispo, eu não acredito. O fato de você não acreditar não muda nada. Pelo contrário, o mal quer exatamente que você pense dessa maneira. Eu não acredito. Porque ele vai pintar e bordar na tua vida e você vai achar que tudo é normal. Você vai achar que tudo é da vida. Aquela mulher, diz a Bíblia, 18 anos tentando endireitar. Mas a Bíblia diz que de modo algum ela conseguia. A palavra vai dizer assim: vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ou seja, Jesus tocou nela, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Diante do poder de Deus, diante do poder de Deus, o mal, querendo ou não, ele tem que sair. É por isso que você não tem que ter medo do mal, você tem que confiar em Deus. Você não tem que ter medo do mal, você tem que confiar no poder de Deus. Amém? Quando você confia no poder de Deus, é o que eu falei no início dessa mensagem, a sua fé na palavra de Deus abre portas no mundo espiritual. O poder de Deus tocou na vida daquela mulher. O espírito da enfermidade, de quantos anos? De 18 anos, saiu. E a Bíblia diz que aquela mulher se endireitou. Tem muita gente carregando no seu corpo espírito de enfermidade. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela falava para mim: bispo, eu sinto dores, eu sinto mal-estar, só que eu vou ao médico, bispo, e não dá nada no exame, não aparece nada. Por quê? É espiritual. Porque se o problema é físico, gente, vai sair lá no exame. Mas quando é espiritual, espírito não sai no raio-x. Espírito não vai sair no exame de sangue. Quando é espiritual, a pessoa toma remédio, trata e não resolve. Era o caso dessa mulher. Por conta do espírito da enfermidade, ela andava torta. Tem gente carregando espírito de enfermidade, tem gente sofrendo com espírito de separação, tem gente sofrendo com espírito de miséria, de amarração na vida financeira, tem gente sofrendo com espírito de opressão, aquela pessoa que só vive angustiada, ela só vive amargurada. Parece que os dias são todos cinza para ela. Deus, ele quer tocar na tua vida nessa noite, como ele tocou na vida dessa mulher. Ele quer tocar na tua saúde, ele quer tocar na tua casa, no teu casamento, nos teus caminhos, ele quer tocar na tua vida. Bispo, o que precisa para Deus tocar na minha vida? Você precisa de uma coisa: creia na palavra dele. Jesus disse assim: se creres, tu verás a glória de Deus. Eu vou mostrar para você 2 testemunhos e depois nós vamos fazer a oração de libertação. Se você não preparou ainda o óleo, o azeite, prepara lá que eu vou consagrar e vou fazer a unção. A unção. Pela fé eu vou ungir a tua cabeça, vou ungir as tuas mãos e vou ungir os teus pés. Para Deus fechar todas as áreas da tua vida. Onde o mal está, ele vai sair no nome de Jesus. Vou pedir também, eu acabei esquecendo na semana passada, quando eu esquecer, gente, escreve aqui no chat para lembrar o bispo, porque tem hora que dá uns brancos aqui e eu esqueço. O sal para libertação, gente. Tá todo mundo em casa? Então, se tá em casa, eu imagino que tem o sal. Bispo, a coisa tá feia aqui em casa. Nem sal tem. Meu Deus do céu. Se não tem sal, tu tem que correr para segunda-feira, porque aí tá feio mesmo. Brincadeira. Pega lá o sal. Jesus disse assim, gente, bom é o sal. Eu vou consagrar o sal principalmente para a libertação do vício.
Você que está aqui tem problema de vício. Bispo, eu estou no vício do cigarro, não consigo deixar. Vício da bebida, vício de droga. Bispo, graças a Deus, bispo, eu estou liberto. Mas o meu filho, a minha filha, o meu familiar está no vício. Eu vou consagrar esse sal. Pronto, dona Mara, vou consagrar esse sal. E você vai usar esse sal normalmente aí na tua casa. Você e Deus no teu propósito vai ter libertação. Vai ter libertação de vício no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos para o testemunho primeiro, depois eu vou consagrar e fazer a oração. Deixa eu mostrar para você o testemunho. Testemunho da Ezeneide, lá de Pernambuco, e depois o testemunho da dona Benita, lá de Minas Gerais. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar com você. Vamos ouvir esses dois testemunhos. Depois nós vamos fazer a oração de libertação, a oração forte, para arrancar todo o mal e para abençoar a tua vida nessa noite. Vamos ouvir esses dois testemunhos. Vamos lá. Boa tarde, Bispo Marco. Meu nome é Zeneide, da cidade de Angelim, Pernambuco. Eu venho aqui contar o meu testemunho. Por esses dias, Bispo, eu mandei um áudio para o senhor, que eu estava sentindo uma forte dor de cabeça. Era uma dor de cabeça como se fosse de pontada. E descia uma dormência para meu braço esquerdo. A dor de cabeça era tão forte que eu não estava conseguindo dormir. E eu pedi ao Senhor que orasse por mim. Hoje eu estou aqui dando meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu fui curada. Estou bem, graças a Deus. A dor de cabeça sumiu. E eu venho aqui contar o meu testemunho e glorificar o nome do Senhor Jesus na minha vida, por Ele ter me curado. Eu peço às pessoas que fazem parte do seu grupo de orações que continue firme e forte, tendo fé, continue ajudando, contribuindo com a ajuda financeira na obra do Senhor, seja em dízimo, seja em oferta, para que o Senhor continue no canal de orações e também continue no YouTube, levando a palavra do Senhor às pessoas que necessitam. E que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue sendo esse homem de Deus que o Senhor é. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Bispo Marcos, a paz. A Bispo paz. Benito, aqui de Santa Cruz de Minas Gerais, passando aqui, Bispo, mais uma vez para agradecer a Deus por mais um milagre, Bispo. Amém. O senhor lembra que eu pedi ao senhor para estar me ajudando na oração pela aposentadoria de Odoric? Então, Bispo, para a honra e glória do Senhor Jesus, saiu. A moça falou que saía com 120 dias, Bispo. E mais com 57 dias, Deus deu a resposta. Glória Ela a me Deus. ligou para avisar ele que ele já está aposentado para a honra e glória do Senhor. Passando aqui para agradecer a Deus por mais um milagre, por mais uma bênção na nossa vida, na nossa família. Bispo amado, eu te agradeço Amém. pelas orações. Que Deus abençoe o Senhor poderosamente, grandiosamente. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, o Senhor, a pastora Nice e toda a sua família, Bispo. Amém. A Nós paz. recebemos a paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Está aí, gente, dois testemunhos de pessoas que estão perseverando na corrente diária de oração, que estão participando da sala de oração. E como eu sempre digo, quando você persevera crendo na promessa, Deus ele te dá vitória, Deus ele te abençoa. Amém? Seja perseverante nas tuas correntes diárias de oração comigo lá no YouTube. Seja perseverante na sala de oração, que é o culto online, que é uma ferramenta que Deus me deu, que eu consigo ajudar você, entregando a palavra para você, orientando você. Se você for perseverante, em breve você também vai estar contando a tua bênção, o teu testemunho. Amém? E se você que está aqui tem bênção para contar, tem testemunho para contar, não deixa de contar o teu testemunho. Bispo, eu tenho uma bênção para contar, eu fui curada. Bispo, eu recebi uma bênção para minha família, para o meu trabalho. Gente, não deixa de contar o seu testemunho.
Tudo que Deus faz é para que ele seja o quê? Glorificado. Quando você conta o seu testemunho, você está glorificando a Deus. Quando você glorifica a ele, ele te abençoa muito mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que tem o óleo, você que tem o azeite, pega aí, por favor. Eu vou abençoar o óleo, vou abençoar o azeite. Vou fazer a unção pela fé, no alto da tua cabeça. Quebra de maldição nessa noite no nome de Jesus. Apresenta para Deus aí o óleo, apresenta para Deus o azeite, se você tem. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu apresento, Pai, o óleo, eu apresento o azeite, que essa serva do Senhor, que esse servo do Senhor, Pai, tem em mãos agora em casa. Apresenta aos céus. Pai, consagra esse azeite, esse óleo, com teu poder, com teu espírito, Pai. Que não seja, meu Deus, mais um simples óleo, um simples azeite, mas que pela fé, meu Pai, que pela fé seja agora o teu poder, o teu espírito, meu Pai. Seja o fogo do Senhor, meu Deus. E quando, meu Pai, eu fizer a unção da Santíssima Trindade, ungir a cabeça dela, a cabeça dele, as mãos, os pés, meu Pai, que o poder do Senhor, que o Espírito do Senhor, meu Pai, venha tocar aí na vida dessa pessoa. E se tem, meu Deus, algum mal, se tem, meu Deus, bruxaria, feitiçaria, magia, se tem algum mal espiritual, meu Pai, que ele venha a ser quebrado, que ele venha a cair por terra, meu Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E os que creem, digam que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu vou ungir agora pela fé o alto da tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, receba agora a unção de libertação espiritual sobre o alto da tua cabeça. Você que tem o óleo, que tem o azeite, coloca do óleo, do azeite em cima da tua cabeça. Receba a unção em nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora a palma das tuas mãos. Recebe nas suas mãos a unção de libertação. Passa assim as mãos uma na outra, no nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora os teus pés. Unja aí o teu pé direito aí agora. Isso. Agora unja aí o esquerdo, no nome de Jesus. Se você tem fotografia da família, unja a foto aí da família. Unja a peça de roupa. O que você tem, bispo, eu trouxe aqui alguns documentos para oração. Unge no nome do Senhor Jesus. Fez a unção? Preste atenção. Agora eu vou fazer a oração forte. Eu vou pedir para você ficar sentada, sentado. Pode acontecer que no momento da oração você sinta arrepio no teu corpo, você sinta o teu corpo pesado, você sinta mal-estar, você sinta ânsia de vômito. Não tenha medo. É processo de libertação. É o poder de Deus entrando na tua vida e o mal tem que sair. E o mal vai sair sem manifestar. Ele vai embora no nome de Jesus. Ele vai sair da tua vida, ele vai sair da tua casa sem manifestar no nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você fechar os olhos e nós vamos fazer a oração forte. A oração forte de libertação espiritual. Feche os teus olhos, por favor, se você puder. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, meu Senhor, está escrito que o Senhor veio a este mundo
para desfazer todas as obras do diabo. O Senhor veio a esse mundo para desfazer todas as obras do inimigo. Meu Pai, eu agora estendo a minha mão e pela minha fé, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem, meu Pai. E eu peço, Deus, que da minha mão saia agora o teu poder. Que da minha mão saia agora fogo do Espírito Santo. E comece a entrar na vida desta pessoa, Pai. Comece a entrar na vida dela agora, do alto da cabeça até os pés. Comece a entrar, meu Deus, em forma de fogo, nos pensamentos dela, no emocional dela. Comece a entrar, meu Deus, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Deus, entra agora na vida dela, do alto da cabeça aos pés. E aonde tem o mal alojado, aonde tem espírito maligno trabalhando, aonde tem força maligna escondida, eu ordeno, sem manifestar, sai do corpo dela agora. Sai do corpo dele agora. Você, espírito maligno que está na vida dessa pessoa, você que foi mandado para a vida dela, numa sexta-feira, arriaram um trabalho lá na encruzilhada, colocaram um trabalho com o nome dela lá na encruzilhada. Numa sexta-feira fizeram um trabalho com uma galinha preta, com cachaça, com champanhe, com farofa, com charuto, e o nome dela foi colocado lá nesse trabalho. A peça de roupa dessa pessoa foi colocada lá na encruzilhada. A fotografia dela rasgada em 4 partes foi colocada lá na encruzilhada. E você, Satanás, e você entrou na vida dela, você entrou no corpo dela, entrou na casa dela, entrou nos caminhos dele. Eu te mando, comece a sair daí agora, comece a desalojar agora. Você, espírito maligno que ganhou trabalho no cemitério, numa sexta-feira, meia-noite, o nome dessa pessoa foi colocado numa cova rasa. Numa sexta-feira, meia-noite, o nome dessa pessoa foi levado lá na beira do rio, lá na beira da cachoeira. O nome dessa pessoa foi colocado lá debaixo do pé do demônio. O nome dessa pessoa foi colocado lá no roncó, na camarinha. E você, espírito maligno, você começou a trabalhar na vida dela. Espírito de doença, espírito de enfermidade, sai do corpo dela agora, sai do corpo dela agora, sai da vida dela agora. Espírito maligno que coloca depressão, espírito maligno que coloca a síndrome do pânico, que coloca a crise de ansiedade, que coloca medo, nervosismo. Essa pessoa não dorme, ela passa a noite em claro. Espírito maligno que causa insônia, espírito da insônia, espírito que causa pesadelo. Quando ela consegue dormir, ela tem pesadelo com mortos, ela tem pesadelo com rituais, porque você está na vida dela, está no corpo dela. Vai saindo daí agora, vai desalojando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai soltando o casamento, o espírito da separação que está no meio desse casal. O trabalho foi feito para o marido, para ele virar a cabeça. O trabalho foi feito para a mulher, para ela esfriar com o marido, para eles se separarem. O espírito maligno que está em cima da cama desse casal, vai saindo daí agora, demônio da separação, vai saindo daí agora, espírito da briga, espírito do ciúme. Você que entrou na vida desse filho, dessa filha, e está levando esse familiar para o crime, para a má companhia. Espírito maligno do vício do alcoolismo, do vício da cachaça, do vício da bebida alcoólica, sai daí agora. Espírito que causa o vício do crack, da maconha,
maconha, da cocaína, da droga em geral, espírito maligno que coloca o vício do jogo, o vício da prostituição, eu te mando, sai daí agora, eu te ordeno, desaloja dessa casa, o mal que entrou nessa casa e virou um campo de batalha, e na casa dessa senhora, a casa desse homem virou um inferno, é briga todo dia, é grito todo dia, desde o dia em que jogaram um trabalho aí no telhado, desde o dia em que essa pessoa encontrou uma cabeça de um bode enterrada no quintal, desde o dia que jogaram um trabalho, meu Deus, no portão dessa casa, essa família virou de ponta cabeça, esse lar virou um campo de batalha, virou um inferno, porque você, demônio, espírito de destruição familiar, você está aí nessa casa, você está nessa família, vai desalojando agora, oh meu Deus e meu Pai, envia, Senhor, do teu poder, envia do teu Espírito agora, envia fogo dos céus, meu Pai, na saúde dessa pessoa, no casamento, na vida amorosa, na vida financeira, na vida emocional, e todo mal seja queimado, todo mal, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo olho grande, toda inveja, sai do corpo dessa pessoa, sai do caminho dela, sai da vida dela, saia todo mal agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, igreja. Meu Deus, ora com fé. Meu Deus, eu não aceito o mal no meu corpo, eu não aceito o mal na minha casa, nos meus caminhos, na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, envia agora do teu poder e queima todo mal, quebra todo mal, me liberta, me livra de todo mal nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos para Deus, se você puder. Levante as suas mãos para Deus, levante as mãos para os céus e diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, abençoe as minhas mãos, consagra as minhas mãos com o teu poder, consagra as minhas mãos com fogo dos céus e me liberta, meu Pai. Livra a minha vida, livra a minha casa de todos os males, em nome de Jesus. Fica com as mãos levantadas, deixa eu orar. Meu Pai, meu Deus e Rei, abençoa essas mãos, Senhor. Consagra essas mãos, Pai. Coloca nas mãos dessa mulher, nas mãos desse homem, fogo do Espírito Santo, fogo dos céus. E quando ela colocar as mãos no alto da cabeça, meu Pai, que o teu poder passe na vida dela. Que o teu poder entre, meu Pai, em forma de fogo, e todo mal saia no nome de Jesus. Coloque as mãos em cima da tua cabeça, se você puder. Deixa as mãos no alto da tua cabeça. Não diga nada, não. Só pensa em Deus agora. As tuas mãos estão abençoadas. As tuas mãos estão consagradas. O poder de Deus está tocando aí agora. O poder de Deus está tocando na tua saúde. Está tocando aí no teu casamento. Na tua vida amorosa. Está tocando aí na tua casa, na tua família. O poder de Deus está tocando lá no teu filho, na tua filha. Está tocando no teu trabalho. E aonde o mal está escondido, ele é queimado agora. Satanás, a tua força é quebrada. A tua força é quebrada. Vai soltando a vida dela. Solta o corpo dessa pessoa. Solta o emocional dela agora. Solta a saúde dela. Vai saindo do meio do casal agora, eu estou ordenando. Vai saindo de dentro dessa casa. Sai dessa filha, sai desse filho, sai desse familiar. Vai saindo do trabalho, do comércio, dos negócios, da vida financeira dessa pessoa. Arruma a sua bagagem. Você vai sair agora, você vai bater em retirada agora. Eu estou mandando, eu estou ordenando. Diga assim comigo: em nome de Jesus,
todo mal, pela minha fé, vai embora agora. Diga, vai sair agora. Diga assim comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos da tua cabeça com fé e diga, saia. Saia. Todo mal, saia da tua saúde, do teu emocional, saia aí de dentro da tua casa, da tua família, do teu matrimônio, sai do teu trabalho, dos teus caminhos, dos teus negócios, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Respira fundo agora. Diga assim comigo, não volte nunca mais. Eu declaro em nome de Jesus, não volte nunca mais. Seja liberta agora. Seja liberto. Seja livre agora de todos os males. O meu Deus te liberta. O meu Deus te livra agora de todos os males. Receba libertação. Receba libertação agora. Receba libertação em nome de Jesus. Seja livre de todo mal. Seja livre de todo mal. Meu Deus, para abençoar, o Senhor me levantou. Meu Deus, eu tenho certeza que todo mal caiu por terra. Que todo mal foi quebrado em nome de Jesus. Eu agora estendo a minha mão, meu Pai. E eu profetizo sobre a vida desta pessoa. Seja liberta. Seja liberto. Seja livre de todas as doenças e enfermidades. Seja livre de toda aflição no teu emocional. Recebe libertação agora. Todo peso, toda carga negativa sai da tua vida. A luz de Deus brilha aí no teu corpo e na tua alma. Recebe libertação. Eu profetizo em nome de Jesus, libertação aí no teu matrimônio. Restauração. A mão de Deus toca no coração da tua esposa agora. A mão de Deus toca no coração do teu marido e quebranta agora. Eu profetizo restauração. Eu profetizo a libertação da tua filha, mãe, do teu filho. A libertação da bebida alcoólica, da droga, do jogo, da pornografia. Recebe libertação para a tua família. Eu profetizo libertação no teu trabalho. Tudo que estava amarrando, tudo que estava travando, tudo que estava trancando caiu por terra. Eu declaro que as portas se abram a partir de hoje. Que tudo aquilo que vinha dando errado na tua vida comece a dar certo a partir de hoje. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Como servo do Senhor, como homem de Deus. Seja abençoada. Seja abençoado. Se você crê, recebe aí agora a tua bênção. Toma posse aí da tua bênção. Toma posse de bênção para a tua casa. Toma posse de bênção para o teu trabalho. De bênção para o teu emocional. Meu Pai, meu Deus e Rei,
Eu te louvo, Senhor. Eu te exalto. Eu te glorifico, meu Pai. Eu bendigo ao teu santo nome, Deus. E eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, Pai. Porque eu tenho certeza que houve libertação nessa noite. Se você crê que Deus te visitou aí, se você crê que Deus tocou na tua vida, tocou na tua família, agradece a Deus agora. Não peça mais. Não peça mais, não. Agradece a Ele. Agradece a Ele por aquilo que você pediu. Eu não sei o que você pediu, você sabe. Então agora não peça mais. Agradeça a Deus. Agradecer a Deus também é fé. Agradecer a Deus também é confiança na palavra dele. Agradece a Ele. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. E nós te agradecemos, Deus. Na certeza da vitória, na certeza da bênção, na certeza do milagre. Se você crê na tua bênção, pode agradecer a Deus. Pode louvar a Deus aí agora. Pode louvar a Ele aí agora, em nome de Jesus. Louve a Deus agora, para Ele. Para Ele são todas as coisas. Canta para Deus aí na tua casa, porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele. Para Ele. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por Ele. Para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Cante agora, a Ele a glória. A Ele a glória. É o nosso Deus, toda honra e toda A glória. Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Sempre amém. Pra sempre, amém. Aí na tua casa, no teu coração, louva a Deus, igreja. Louve a Ele agora. A Ele a glória. Ao nosso Deus seja dada toda a glória. A Ele a Ao nosso Deus toda a salvação. glória. A Ele a A glória. Ele a Para glória. sempre Pra amém. sempre, amém. Oh, aleluia. Quão profunda. Quão profundas riquezas, Saber e o conhecer de Deus. o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Louva a igreja. Quão Teu juízo, insondáveis teu caminho. seus juízos e os seus caminhos. E na presença do Espírito Santo, abraçando, fortalecendo, aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a A glória. Ele a glória. Para sempre, amém. Oh, louvado seja o teu nome, meu Senhor Jesus. A Ele a Exaltado seja o Senhor, meu Pai.
Abençoa o teu povo de norte a sul, meu Deus. De norte a sul desse país. E aqueles que estão conosco de outros países, meu Pai. Que eles sejam abençoados. Que eles sejam visitados pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Muita paz aí no teu coração. A presença do Espírito Santo. A presença abençoa a tua casa. A presença abençoa a tua família. A presença fortalece aí agora. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Sejam todos abençoados. A Deus, bem bonito, igreja. A Ele a glória. 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 Para sempre, amém. Para sempre, amém. Casa, canta para Deus, a Ele a glória. A Ele a... Oh, aleluia. Não é maravilhoso? A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Quem crê, diga amém. Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você quiser, aplauda o Senhor Jesus aí na tua casa. Pode aplaudir a Ele. Ele te visitou nessa noite. Ele te visitou nessa noite. Ele te abençoou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Olha para mim aqui. Olha para mim. Creia no teu coração. Creia no teu coração. E Deus, Ele te visitou nessa noite. Ele tocou aí na tua casa. Ele tocou aí na tua vida. E que a partir de hoje, você começa a vencer. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil, não. Se é para você que é fácil, é mentira. Vai ter luta. Vai ter luta. Mas a diferença é que você não está sozinha, você não está sozinho. Tem um Deus que está com você. Tem um Deus que está com você. Amém? Bispo, eu estou me sentindo bem agora depois da oração, de passar um peso de cima de mim. Estava, bispo, angustiado, amargurada, e agora eu estou bem. É libertação. E eu digo uma coisa para você, sem medo de errar. Você que está aqui de todo o teu coração, você que está aqui crendo na palavra que nós estamos entregando para você, a partir de hoje você vai ver resultado dessa oração forte de sexta-feira. Muita coisa que estava travada vai começar a destravar. Muita coisa que estava amarrada, o bicho vai começar a desamarrar. Agora, seja perseverante, gente. É o que eu sempre digo, libertação é processo, não é apenas uma oração. Por isso nós fazemos sempre campanhas de fé. Estamos fazendo na sexta-feira as 7 semanas da muralha de Jericó, para Deus abrir porta, abrir caminho, destravar a tua vida. Seja perseverante, toda sexta-feira. Vem para a oração. Puxa vida, é tão fácil, gente. A igreja aí na tua casa. A igreja aí na tua casa.
Teve uma irmã que falou comigo, bispo, eu gostaria tanto de ir aí no seu culto em Campinas. Falei, minha irmã, gostaria mesmo? Que bom. Mas eu moro muito longe, bispo. Falei, você já está participando da sala de oração? Ainda não estou, não. Se na sala de oração, que é a igreja aí na tua casa, tu não participa, imagina via Campinas, aí tu não vai vir mesmo. Gente, seja perseverante, toda sexta-feira, vem para a oração, vem ouvir a palavra. Vem ouvir a palavra. Eu não vou inventar moda para você, eu vou apresentar um Deus simples que muda a tua vida. Eu vou apresentar a palavra poderosa desse Deus que mudou a nossa vida e que vai mudar a tua vida também. Junto com a sua campanha de domingo, junto com a sua campanha de sexta-feira, começa a participar nos cultos de domingo. Domingo é aquele culto da família e do fortalecimento espiritual. Você precisa se fortalecer com a presença de Deus. Jesus disse assim, quando um espírito maligno, ele sai da vida de uma pessoa, ele vai e depois ele volta. Ele sai e ele volta. E o texto sagrado vai dizer assim, se ele encontra aquela pessoa vazia, ou seja, a pessoa recebeu libertação, mas ela não teve o interesse de buscar a presença de quem? De Deus. Espiritualmente falando, ela está vazia. A Bíblia diz que ele entra novamente, Mateus 12, 43, e ele traz consigo 7 piores. Então, faz a sua campanha toda sexta-feira, quantas sextas-feiras forem necessárias para você estar liberto, para ter libertação na tua casa, mas não deixa de participar do culto de domingo, culto da família e fortalecimento espiritual. Domingo agora, eu vou fazer 2 cultos. O primeiro culto presencial aqui na cidade de Campinas, em São Paulo. Você que está aqui na sala de oração nessa noite, você mora aqui em Campinas, você mora aqui na região, aqui próximo, nas cidades aqui no entorno, vem participar domingo, 8 horas da manhã. 8 da manhã, nós vamos estar aqui na Rua Regente Feijó, 595, aqui no centro da cidade, próximo do Terminal Central, no auditório do Hotel Eurosuite. Você não tem que pagar nada. Você chegando ali na recepção, você vai ser orientado para o auditório, e nós vamos estar fazendo esse culto presencial. Bispo, eu moro em outra região, eu moro em outra cidade, em outro estado, em outro país. Logicamente, não tem como você estar no culto presencial. Mas isso não é impedimento, isso não é problema. Porque 8 da noite, domingo, eu venho para fazer a sala de oração. Eu venho para fazer o culto online. Domingo agora, a primeira parte do culto, oração forte pela tua casa, pela tua família. Depois nós vamos buscar fortalecimento com a presença de Deus. E nesse domingo agora também, último domingo do mês, nós vamos fazer o batismo nas águas, hein? Domingo agora, batismo nas águas. Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado, será o quê? Salvo. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus de verdade, o primeiro passo que ela dá é ser batizado nas águas. E o batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C, não. O batismo é para você sepultar a velha criatura e começar a nova vida com Cristo. O batismo é para a salvação da sua alma. Bispo Marcos, eu entreguei a minha vida para Jesus, bispo. Eu quero ser batizado. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Quando terminar o culto, você vai lá no meu WhatsApp, você vai mandar o teu nome completo e a palavra batismo. Eu vou colocar o teu nome aqui na lista que eu estou fazendo, porque nós vamos fazer a cerimônia no domingo, às 8 da noite. Quando for no domingo, você vai preparar aí na tua casa, presta atenção, você vai preparar aí na tua casa uma bacia vazia, e você vai preparar ou um copo grande de água, ou então uma jarra de água. Não tem como eu fazer batismo por imersão. Puxa vida, não tem como. Gostaria até de fazer, mas nem por isso você vai deixar de ser batizado. Nem por isso o evangelho vai deixar de ser pregado. Nós temos pessoa aqui do Japão participando do culto.
Nós temos pessoa lá do Uruguai, lá da Argentina participando aqui do culto. Não tem como eu fazer batismo por imersão, mas eu vou estar fazendo batismo domingo. Bispo, eu quero ser batizada. Eu quero ser batizado. Prepara uma bacia para você não derramar água aí na tua casa. Prepara um copo grande ou uma jarra de água. E no domingo à noite eu vou estar fazendo batismo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê o sal, gente? Pega aí o sal. Esse sal já está abençoado, já está consagrado. Você deixou aí próximo para a oração? Então já está abençoado, já está consagrado. Você vai usar esse sal normalmente aí na tua casa. Normalmente aí na tua casa. Faz o que você tem que fazer. Vai temperar o feijão, o arroz, a salada, o que você tem que fazer. Normalmente. Se tem problema de vício, vai ter libertação. Bispo, eu estou fazendo para mim, bispo. Eu quero me libertar do vício. Tempera a comida. Tempera a comida normalmente. Você vai começar a tomar nojo do cigarro. Você vai botar a bebida na boca, já vai te dar ânsia. Você vai sair, vai ser liberto da droga. Bispo, não é para mim, é para o meu familiar. A mesma coisa. Você não precisa falar nada com ela, com ele. É você e quem? E Deus. Faz lá, deixa lá. E deixa Deus agir. Só confia. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. O sal já está consagrado no nome de Jesus. Amém? Já vou fazer a oração final para você sair aqui do culto. Eu quero fazer a oração agora pela tua vida financeira. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, Bispo Marcos, eu preciso da mão de Deus na minha vida financeira. Preciso de uma bênção para o meu trabalho. Eu preciso de uma bênção para a minha vida financeira. Eu vou fazer a oração por todos agora. E eu quero também nessa oração orar por você que está aqui e você é um colaborador desse ministério. Você tem semeado nesse ministério. Eu quero orar por você que está aqui e diz assim, Bispo, eu sou dizimista, eu já estou dizimando nessa obra. Bispo, eu estou fazendo a minha oferta nessa obra. Eu quero orar pela tua vida financeira e pedir que não falte. Amém? Bispo, eu quero começar a semear nessa obra, bispo. Eu quero começar a dizimar, a ofertar nesse ministério. Como é que eu faço, bispo? Eu vou fazer a oração. Se Deus toca no teu coração, para você dizimar, para você semear nessa obra, você vai fazer. Ninguém é obrigado a nada. Presta atenção, olha para mim. Você não é obrigado a nada. Você não tem que pagar nada. Você dando oferta, você devolvendo dízimo, você não fazendo nada, eu vou estar lutando por você do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, não, eu vou dar o dízimo para o bispo orar por mim. Nem faça, porque a tua intenção não é boa. Não faça. Você quer a bênção para a tua vida financeira? Seja fiel no teu dízimo, porque é a palavra de quem? De Deus. Faça a sua oferta, porque Deus tocou no teu coração. Mas você ofertando, você não fazendo nada, eu vou atender você do mesmo jeito. Eu vou vir aqui no culto, eu vou dar a minha vida, o meu melhor por você do mesmo jeito. Porque o nosso propósito é ganhar almas. Nós pedimos a oferta, nós falamos do dízimo, sim. Por quê? Porque o seu dízimo, a sua oferta, torna possível com que a gente vá avançando. O seu dízimo torna possível, a sua oferta torna possível com que a gente possa estar evangelizando cada vez mais no digital. Por exemplo, a maioria que está aqui foi alcançada porque alguém dizimou e alguém ofertou. Bispo, o senhor apareceu lá no meu celular. Não foi por acaso. É o trabalho do evangelismo digital. E nós pagamos como? Com o teu dízimo, com a tua oferta. A sua oferta abençoa a obra. E é a promessa de Deus, não é a minha promessa. É a promessa de Deus repreender o devorador, abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Então eu quero fazer a oração agora, por você que já é um colaborador. Se você deseja, bispo, eu quero começar a ajudar essa obra, você vai fazer. E eu vou orar pela tua vida financeira. Amém? Se você puder ir na tua casa, você vai apresentar as suas mãos assim abertas para Deus. Eu vou orar. E você aí vai pedir a Deus pelo teu trabalho, pelo teu propósito, pelo teu projeto. Eu não sei do teu...
aquilo. Crendo, nós vamos receber. Se você crê, faz a tua oração aí agora. Eu vou orar aqui pela tua vida financeira. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento na oração, meu Deus, a vida financeira de todas as pessoas aqui na sala de oração, aqui no culto online, meu Deus. Em casa, meu Pai, elas apresentam as mãos para o Senhor. Muitas apresentam, meu Pai, a carteira de trabalho, o currículo, a carteira de dinheiro, cartão de banco, papéis de dívidas, papéis de causa na justiça. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, estende, Senhor, a tua mão poderosa. Estende a tua mão forte, meu Pai. Toca, meu Deus, no trabalho. Toca nos caminhos. Toca na vida financeira dessa pessoa, Pai. E se tem, meu Pai, um espírito de escassez, de miséria, se tem, meu Pai, um demônio trancando portas, trancando caminhos, meu Deus, repreende agora todo o mal, Pai, do trabalho, dos caminhos, dos projetos, da vida financeira desta pessoa. E abençoa, meu Pai, a vida dela agora, com bênção de provisão, meu Pai. Faz chegar provisão. Faz chegar o que ela está esperando, mas faz chegar aquilo que ela nem imaginava que poderia chegar de bom para ela, financeiro. Abençoa, Pai, com bênção de prosperidade, com bênção de multiplicação, que aquilo que chegar, meu Pai, para ela, meu Pai, venha multiplicar. Porque para muita gente, Senhor, o que chega desaparece. Que haja bênção de multiplicação sobre a vida financeira dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, pelos colaboradores dessa obra, pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que têm nos ajudado a levar a palavra. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que o Senhor tocou no coração dela, e ela está fazendo um voto, um pacto, e a partir de hoje ela vai dizimar, ela vai ofertar, ela vai, meu Deus, semear nessa obra. Meu Pai, não deixa faltar para eles, não deixa. Ao contrário, meu, que a tua palavra venha se cumprir, meu Deus, que o Senhor venha repreender o espírito devorador, abrir as janelas dos céus e derramar, meu Pai, bênção sem medida, de maneira, de forma, meu Pai, que venha transbordar, Eu abençoo, meu Pai, a vida financeira de todo o povo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém, graças a Deus. Eu vou colocar na tela aqui para você a chave Pix da igreja. Você que nessa noite, bispo, eu quero semear, eu quero fazer uma oferta nessa noite, eu quero ajudar essa obra. Se você deseja fazer a sua oferta nessa noite, de qualquer valor, você vai estar enviando nessa chave Pix. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo hoje, eu quero enviar o meu dízimo, a minha fidelidade. Você vai estar enviando nessa chave Pix. 11, que é um celular, 972253106. Quando você colocar essa chave, vê se vai aparecer esse nome, Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu, você vai confirmar, vai enviar a tua oferta. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, eu quero fazer um depósito. Você vai estar depositando nessa conta do Bradesco. Ainda é uma conta pessoal, até que a gente tenha a conta física da igreja. Amém? Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, eu vou pedir para você mandar o comprovante do teu dízimo, da tua oferta. Por quê? Nós vamos pegar o comprovante e nós vamos colar aqui nesse livro aqui. Isso aqui é um livro de oração. Está ficando até bem velhinho, porque é joelho no chão todo dia com ele. Nós vamos colar aqui o comprovante, que vai estar o teu nome, e todo dia nós vamos orar pelo teu trabalho. Todo dia nós vamos pedir pela tua vida financeira, para que não te falte no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou orar pela família, termina o culto. Você vai descansar
abençoada, abençoado. Amanhã, sábado, gente, 6 horas da manhã, eu volto para a gente orar pelo YouTube. Se você puder, coloca o relógio para despertar, vem orar comigo 6 da manhã. Amém? Vem orar comigo 6 da manhã. Bispo, eu não consigo orar 6 da manhã, para mim não dá. Caso você não consiga orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas vem orar comigo amanhã. Amém? Você que está pelo YouTube, gente, deixa o joinha, deixa o gostei. Quem não está inscrito no canal, tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se. Se inscreva para você estar com a gente todo dia na corrente de oração. Amém? Quem tem foto da família aí, gente, pega aí a foto da família, peça de roupa, garrafa com água. Eu vou abençoar. Eu termino o culto e você vai descansar abençoada, abençoado em nome de Jesus. Apresenta para Deus o que representa aí a tua casa, o que representa a tua família. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro, meu Pai, pela família do teu povo. Porque, meu Pai, cada pessoa aqui, meu Deus, representa uma família. Cada senhora, cada senhor, cada jovem, cada criança representa um lar, meu Pai. E quantas famílias, meu Deus, estão destruídas, Senhor? Famílias disfuncionais, Senhor. Brigas. Vício, meu Pai, acabando com tudo. Agressão verbal, agressão física. Meu Deus, a família foi criada pelo Senhor. O Senhor formou a família. E o Senhor não fez, meu Pai, deteriorada, destruída, disfuncional, não. O que o Senhor faz é bom. O que o Senhor faz é perfeito, Pai. Mas o inimigo, meu Deus, tem entrado em muitos lares, em muitas famílias, meu Pai. E tem trazido, meu Deus, sofrimento. Tem trazido, meu Pai, destruição. Mas se o mal, meu Pai, tem força para destruir, o Senhor tem poder para restaurar. Por isso, meu Deus, visita cada familiar, meu Deus. Aonde eles estiverem, em casa, na rua, no trabalho, talvez no transporte, quem sabe, meu Deus, num hospital, numa UTI, numa CTI, ou até mesmo, meu Pai, numa cadeia, numa cela, numa detenção. Não importa, Pai. Não tem lugar, meu Senhor, que o Senhor não possa chegar. O Senhor é Deus onipotente, mas também é onipresente, Pai. O Senhor está conosco aqui, e em todos os lados, em todos os lugares. Por isso eu peço, Pai, visita agora, Deus, cada familiar. Toca, meu Deus, com teu poder, com teu espírito. Cura os enfermos, Pai. Liberta os cativos. Se tem algum familiar, meu Pai, em perigo, em risco, dá livramento agora, Pai. Abençoa todos eles. Abençoa todos eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, eu entrego, meu Pai, cada família aqui representada. Consagra, meu Deus, a fotografia apresentada, a peça de roupa, meu Deus. Consagra, Pai, essa garrafa com água. Quando essa pessoa, Pai, beber, que ela beba da bênção, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja abençoada. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Agradeço, meu Pai, por esse culto de sexta-feira. Agradeço, meu Deus, por todas as bênçãos derramadas. Agradeço pela vida de todas as pessoas aqui, Pai. Elas vão sair agora, Senhor. Guarda a vida delas. Guarda a casa delas nessa noite, Pai. Acampa os anjos ao redor de cada um. Acampa os anjos ao redor de cada lar, de cada casa nessa noite. Guarda e livra de todo mal. Dá para o teu povo, meu Pai, uma noite de sono abençoada. Que esse final de semana, meu Pai, que está começando, seja de bênção e seja de milagres.
E já prepara, meu Pai, a nossa fé, o nosso coração para esse domingo. Para esse domingo, meu Pai, tanto o culto presencial aqui em Campinas, quanto a sala de oração, o culto online à noite. Eu peço isso, Pai, no nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém? Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, olha, a bênção de Deus está com você. A bênção de Deus está aí com você. Você crê? Abre a tua mão assim, ó. Deus entregou a bênção na tua mão. Fecha a tua mão assim, eu tomo posse da minha bênção, no nome de Jesus. Amém? Gente, boa noite para todos vocês, um sono abençoado, noite tranquila. Que esse final de semana seja uma bênção para todos vocês. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Uma boa noite.